Hoje a gente vai falar da Copa do Mundo e da política moral, que não é nada mais do que a política norte-americana de querer se impor mais na América Latina, mas principalmente o que mudou desde a última Copa do Mundo, em 94, que também foi nos Estados Unidos, até agora. Principalmente em termos da política externa que os norte-americanos, o governo Trump hoje tem em relação à América Latina e o Caribe, os governos que hoje a gente tem um levante, uma ascensão de governos de direita, de extrema-direita na América Latina, apesar de ainda ter também várias experiências de governos de esquerda, progressistas, centro-direita, de centro-esquerda, mas o que está mudando e o que mudou desde então e tentar explicar um pouco esses movimentos. Se apresente e explica um pouco o que a gente vai tentar falar hoje para nossa audiência. Saudações, companheiro Ero, saudações a todos que nos acompanham nesse episódio do Papo Social especial sobre a nossa região Latinoamérica. Como você bem pontuou, o objetivo desse episódio é justamente traçar um alinhamento estrutural diante das nossas questões conjunturais atuais, ou seja, diante dessa ofensiva do governo Trump, essa doutrina Monroe, que ele mesmo batizou, de termos um latino pela primeira vez na história como secretário de Estado, alguém de origem latina como é o Marco Rubio, de origem cubana, cubano-americano, e justamente a atenção especial que essa administração Trump 2 está dando para a nossa região, que eles consideram, que eles chamam de hemisfério ocidental e que eles chamam o pátio privilegiado traseiro. Então, diante desses avanços táticos que o governo Trump está fazendo na América Latina, nós vamos procurar nesse episódio entender quais as perspectivas que levaram a que o governo Trump tivesse e tenha agora esse corolário de política externa para a América Latina e levando como referência a Copa de 94, que os Estados Unidos estavam em outro momento. A Copa de 94, que o Brasil foi tetracampeão do mundo, também foi sediada nos Estados Unidos, foi a primeira Copa do Mundo sediada naquele distinto país e que, na época, o presidente era um democrata, Bill Clinton, ou seja, outro momento, um momento de unipolaridade, um momento que os Estados Unidos estava no apogeu, que o Fukuyama pontuou de fim da história após o fim do bloco soviético, e que muita coisa passou desde então. Em 94, nós tivemos uma onda rosa, uma onda de governos progressistas e de esquerda na América Latina ao longo da primeira e segunda década do século XXI, e agora essa onda arrefeceu diante dessa estratégia trumpista de retomar o seu pátio para trazer. O que é interessante nesse episódio, Eros, que a gente pega como referência a Copa de 94 e agora para a Copa deste ano, é que em ambos os momentos os Estados Unidos estavam sobre uma ofensiva em ambos os momentos. Ou seja, a hegemonia dos Estados Unidos em 94 era incontestável e neste momento eles estão numa recuperação da sua hegemonia. Mas durante esse período houve um arrefecimento da atuação dos Estados Unidos na América Latina que possibilitou os governos progressistas. Por que isso aconteceu? Quais as motivações que levaram os governos progressistas a terem uma experiência na América Latina e por que agora os Estados Unidos está justamente tentando retomar o que ele considera como pátio traseiro. É isso que a gente vai tentar como fio condutor para a gente discutir e debater esses temas conjunturais, levando como referências as Copas de 94 e agora atualmente a de 2026, que também tem como sede os Estados Unidos. Jackson, não pode começar esse episódio? Importante a gente falar que a gente está gravando isso hoje, dia 9 de julho, né? É a Revolução Constitucionalista, data da feriado, Constitucionalista aqui em São Paulo. Quando São Paulo brigou lá com o Getúlio, principal que eu acho que a gente não pode esquecer que o Brasil já perdeu a Copa do Mundo desse ano e no Neymar não fez absolutamente nada, né? Ainda chorou e ficou brigando com o goleiro. Não sei exatamente o que chorou, assim. Pior do que ele chorar, ele ficou rindo. Ele fez o gol, assim, no final da prorrogação, sabia que não tinha mais o que fazer, que o Brasil já tinha perdido e ficou rindo. Eu queria saber que ele tava rindo do quê? Acho que ele tava rindo na cara do brasileiro. Mas enfim, acho que na Copa 94 a gente ganhou. Começamos por aí.
aí. Essa é uma grande mudança de 94 para cá. Assim, eu acho que várias coisas então mudaram, acho que para pior de 94 para cá. Algumas coisas certamente melhoraram, mas eu acho que em termos de política externa, parece que o cenário talvez tenha se deteriorado. Não é só a Copa do Mundo, não é só a seleção brasileira que também piorou muito. Então, o que eu acho? Talvez para a gente começar um pouco a discussão desse episódio. Em 94, tinha um cenário, né, como você colocou, o Clinton era presidente. Aqui no Brasil, quem era presidente da República era o Fernando Henrique. O Fernando Henrique tinha sido ministro do Itamar, pobre do Itamar, pouco reconhecido, mas na verdade quem criou o Plano Real foi o Itamar. O Fernando Henrique era ministro da Fazenda do Itamar. Mas assim, o Fernando Henrique tinha ganho a eleição por conta do Plano Real e estava implementando o Plano Real. A América Latina estava saindo de uma década perdida aí, né, de pobreza, extrema miséria, né? Era esse o cenário que a gente estava vivendo. E os Estados Unidos tinham uma política externa na América Latina muito na perspectiva de... A gente não pode esquecer isso. Esse é um ponto que a gente, antes de fazer esse episódio, mas a gente não pode esquecer que o grande instrumento de política externa dos Estados Unidos não era exatamente a guerra na América Latina, era o FMI. Quem é o instrumento de intervenção na América Latina era o FMI, por conta dessa grande pobreza, miséria, e era como o soft power que ele conseguia fazer. Bem, desde então, né, havia o capitalismo continuava funcionando, que começou lá no Reagan, Thatcher, ainda dando frutos para os Estados Unidos, porque permitia um pouco mais de produtividade, que não significava que para os países da América Latina, não, os países da América Latina que estavam tentando se inserir nesse novo modelo de desenvolvimento, na verdade estavam se ferrando, entendeu? Um lado, estava tentando crescer, se industrializar e tudo mais. Veja o caso do Brasil, mas por outra, a pobreza, assim, tava batendo a porta. Lembre-se, outro dia eu entrei nessa discussão, porque eu lembro que a esquerda, né, os movimentos de esquerda, eles batiam muito no Fernando Henrique. A gente vai falar da América Latina, mas só para pegar o exemplo do Brasil. Muito no Fernando Henrique por conta da taxa de juros que era altíssima. A pobreza no Brasil era altíssima. Mas para quem viveu a diferença da hiperinflação para o Plano Real, eu estava falando com um historiador outro dia, um professor meu, e ele tá falando, bicho, foi revolucionário. Mas assim, a política externa dos Estados Unidos era uma política de soft power naquele momento. Não era uma política de intervenção direta. O que a gente está vendo hoje, e aí, enfim, para passar a bola para você, o que a gente começou a ver é que esse primeiro cenário, né, de inserção dos países da América Latina nesse novo cenário de globalização, nesse cenário econômico internacional, causou, por um lado, né, uma tentativa de modernização, uma tentativa de crescimento industrial, econômica, por um lado, mas de grande concentração de renda. E esse movimento deu lugar a um contramovimento, a uma reação de governos de esquerda. A gente teve no Brasil, logo depois do governo Fernando Henrique, uma reação, né, do governo Lula, que veio o Lula 1, em 2003, a eleição em 2002, com Fome Zero, com Bolsa Família. O que era o Fome? Porra, como é que a gente vive num país com tanta pobreza e fome? Como é que a gente vive num país que as pessoas passam fome? Era essa a bandeira. A gente teve um plano muito bem sucedido, que era o Plano Real, acabou com a hiperinflação, deu poder de compra, mas não acabou com a miséria, a fome. Bicho, olha que coisa absurdo. É esse tipo de situação, de contexto que deu lugar aos governos de esquerda na América Latina. Não era só no Brasil. Era de miséria extrema. Tava assim, em toda a América Latina e Caribe. E a gente viu, por exemplo, isso na Venezuela. E assim por diante. Agora, o modelo de desenvolvimento começou a se esvair. O próprio sistema capitalista começou a entrar em crise. Entrou em crise em 2008, antes até, se você for parar para pensar. Sim, e aí nesse sentido, acho que é interessante reforçar alguns pontos da sua fala. Pensando em termos de política externa dos Estados Unidos e a estratégia dos Estados Unidos para a América Latina, os Estados Unidos durante a década de 90 teve essa ilusão unipolar, essa ilusão de um poder incomensurável e
muito particularmente na América Latina, através justamente desses órgãos internacionais financeiros multilaterais, como o Mundial e FMI, implementaram a agenda do neoliberalismo de forma institucionalizada na região como um todo, através do chamado Consenso de Washington, política de privatização, regulamentação, diminuir a atuação do Estado na economia, ao mesmo tempo que aumentava a atuação do Estado em outras perspectivas, como a política de segurança. A transição da política de segurança, lembre, durante a década de 80, a América Latina começou a se livrar das suas ditaduras militares e adentrar no processo de uma democracia liberal em termos institucionais. Nesse aspecto, me parece que os Estados Unidos descuidou da América Latina em termos ilusórios, no sentido de que, ao longo da década de 90, por conta dessa agenda e desse incomensurável que atuava em todos os países latino-americanos com a mesma agenda, com uma política de livre comércio, você lembra a ALCA, que foi enterrada já no começo do século XXI, ou seja, essa agenda de um multilateralismo aberto, liberal, sob a hegemonia americana, com que os próprios estadunidenses olhassem para a América Latina como um problema. Nós já resolvemos o nosso prato traseiro, nós não temos com o que se preocupar diante da agenda que a gente implementou de forma muito substancial na região. E isso possibilitou que as lutas sociais, justamente surgidas em termos políticos, na luta contra as ditaduras militares, em termos econômicos, nas consequências nefastas dessa agenda neoliberal e globalizante que você bem pontuou, ascensão dos movimentos de esquerda ao governo. E isso, neste momento de unipolaridade, ilusão ultra de poder dos Estados Unidos sobre a região, os Estados Unidos não ligaram muito para o começo da Onda Rosa, acharam que isso não seria tão prejudicial para a hegemonia deles, ao mesmo tempo que, de forma anedótica, é importante pontuar, estava acontecendo uma revolução produtiva no leste asiático. O crescimento chinês fez com que a própria América Latina mudasse o seu padrão de acumulação no século XXI, indo daquele neoliberalismo ultra mais clássico, possibilitando que os movimentos de esquerda chegassem a governos e implementassem políticas econômicas que não eram sine qua non, não eram ipsis literis as políticas econômicas do Consenso de Washington. Ou seja, a esquerda aumentaram a atuação do Estado, os de esquerda nos governos distribuíram renda, os movimentos de esquerda voltaram a falar de desenvolvimento nacional, política industrial, lógico, forma não como era no século XX, obviamente adaptado para o cenário do capitalismo mundial no século XXI. Era um cenário de hegemonia globalizante, hegemonia neoliberal. Porém, deste marco dessa hegemonia mundial, margens de manobra, justamente pela renda que o crescimento chinês possibilitou à América Latina, através da exportação das commodities, hidrocarburos em geral, alimentícios, etc., possibilitaram que a margem de manobra de governos de esquerda, que ascenderam justamente por conta da chaga social causada por essa política neoliberal imentada e hegemonizada pelos Estados Unidos na região, com que os Estados Unidos, a partir do que você bem pontuou, a crise de 2008 é fundamental para isso, olhasse e falasse, talvez nós estivéssemos perdendo o nosso prato traseiro. Talvez nós estamos perdendo a mão. Os movimentos de esquerda avançaram muito. Os movimentos de esquerda estabeleceram um outro tipo de relação Estado-mercado. Os movimentos de esquerda se aproximaram muito geopoliticamente da China porque foi uma consequência econômica a atuação dos capitais chineses, por exemplo, na América Latina, durante esse período. E isso fez com que o consenso, porque não é só a doutrina Monroe, Trump é só mais agressivo nessa doutrina. Mas se fosse um consenso democrata-republicano, fez com que olhasse novamente para a América Latina a partir da crise de 2008. É necessário recuperar a hegemonia nessa região, que a gente, na década de 90 e os 40 do segundo tempo, os Estados Unidos percebeu isso. E aos 40 do segundo tempo, ao perceber isso, tiveram que repensar estratégias para retomar o seu pátio traseiro, para retomar a hegemonia no campo latino-americano. A partir disso que chegamos ao Trump. Mas perceba que não é só o Trump.
O governo Biden, através do Biden, também o governo Obama, por exemplo, espionou aliados latino-americanos. Espionou a Petrobras durante o governo Dilma. Isso foi um governo democrata. Os democratas aumentaram a pressão sobre a Venezuela antes do Trump 1. Por exemplo, as sanções à Venezuela começam em 2013, governo Obama ainda. A espionagem feita ao Brasil. Ou seja, os democratas também querem retomar esse pátio traseiro, mas numa estratégia um pouco diferente em termos táticos do que é o Trump. O Trump é mais agressivo. O Trump retira a maquiagem estadunidense sobre a região. O Trump não fala mais em aliados, mas sim em vassalos. Ele é menos sofisticado na estratégia, é uma estratégia mais de porrete, de buscar hegemonia através muito mais da força do que do consenso. Essa é a diferença entre democratas e republicanos. Porém, desde 2008, antes desse cenário novo latino-americano, os Estados Unidos buscam retomar sua hegemonia sobre a região. Jacques, acho que é preciso fazer uma explicação rápida aqui para quem está assistindo, ouvindo a gente, do que é a doutrina Monroe, né? Porque acho que, não sei se a maioria das pessoas sabe, conhece, né? E a doutrina Monroe, na verdade, era uma diretriz, uma política externa que foi elaborada pelos Estados Unidos na época do presidente James Monroe, nome doutrina Monroe, lá em 1823, então há muito tempo atrás, mas que já pensava a América Latina nessa lógica de intervencionista, que falava o seguinte, que qualquer intervenção da Europa, né, em algum país do continente americano seria considerada uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, né? E aí a lógica era assim, a América é para os americanos, né? Então, essa lógica, né, de que a América, né, não está falando da América Latina, está falando da América como um todo, né? Isso é importante a gente falar, porque é tão conceitualmente correto a gente está falando isso, que é a doutrina Monroe, que a gente não está falando só e articular isso com a Copa do Mundo, que a gente não está falando só da América, a Copa do Mundo hoje é Canadá, México e Estados Unidos. A doutrina Monroe é exatamente isso, é América para os americanos. E os americanos não os americanos, o canadense, o mexicano. Os estadunidenses, né? Os norte-americanos, no sentido do povo americano dos Estados Unidos. Não é à toa que, apesar de a gente estar focando na América Latina, mas o Trump tá tentando subjugar o México. Já várias vezes falou que quer anexar o Canadá como um estado norte-americano. Então, vai além da América Latina. É realmente a doutrina Monroe, realmente, é pensar a América para os americanos, os norte-americanos, estadunidenses. E eu acho também, de entrar na discussão propriamente dita que você está colocando, que é importante a gente tentar entender um pouco a lógica de funcionamento do Donald Trump. Eu tive a curiosidade, não sei se você já teve essa curiosidade, mas se não teve, vale a pena, viu? De baixar e ler o livro Ação do Trump. É uma obra de arte. Não tô brincando, não tô falando com ironia. É uma leitura agradável. E você consegue entender a lógica de funcionamento dele. E é uma lógica de assim, a lógica dele de negociação é uma lógica de que ele sempre tenta ao máximo, entendeu? Ele puxa lá. Ele fala, ô Jackson, eu quero te vender uma casa. O meu valor é 1 milhão. Mas ele quer vender por 200. Então, essa lógica de funcionamento dele, ele funcionou assim a vida inteira. Não é agora, 80. Acho que ele fez 80 anos agora, que ele vai mudar a forma de funcionamento. Aí esses dias ele falou, eu vou fazer sei lá, a expressão que ele usou, mas tipo um Armagedon no Irã, sabe? É hipérbole, é parte da forma dele de funcionar. Então, assim, a gente também tem que passar um certo filtro para considerar o discurso em si. O discurso. Agora, é claro, pega o que aconteceu na Venezuela, assim, é impensável. Eu não consigo entender, já que dá para acontecer o que aconteceu na Venezuela sem apoio interno. Não dá. Como é que você pega, entra num país, coloca um helicóptero lá dentro, não tem um tiro, tem um aviãozinho que vai lá sabe, pega o presidente, tira, coloca o cara e joga na prisão em Nova York, sabe? Então, o que antes era esse soft power, o consenso de Washington, que você bem colocou, agora não é mais.
Agora é pouco mesmo, é o Big Stick. Ó, eu tenho a armada aqui, vou colocar no seu quintal aqui. E você faz o que eu quero, senão eu vou invadir. Esses dias o Itamaraty colocou pro Marco Rubio que tem medo de eles terem classificado o PCC, o Comando Vermelho, como grupo terrorista e usar isso para invadir o Brasil. Ah, que loucura! Olha que loucura! Agora, E, a- imagina. Não, e pode falar. aí, e aí, nesse sentido, é muito interessante o seu apontamento, porque nos leva às diferenciações que existiram de estratégia para a América Latina durante esse período de 30 anos, né? De 32 anos, desde 94 para cá. A estratégia Trump é uma estratégia de subverter as regras do jogo, as regras institucionais de um multilateralismo aberto liberal, justamente porque os Estados Unidos está perdendo posição relativa, absoluta. Em termos absolutos, é de longe a maior economia, a mais produtiva, mas em termos relativos, está perdendo espaço na economia mundial para a ascensão do Sudeste Asiático, especialmente da China. E nesse sentido, o democrata que não. Os republicanos atuais do establishment republicano, que é ligado a Rubio, Lloyd Weiss, o Trump, acham que é o contrário, que essa estratégia se esgotou dessas regras do jogo de multilateralismo liberal aberto, que vem desde Bretton Woods, a FMI, Banco Mundial, é das instituições de Bretton Woods, de 1944, uma estratégia do pós-Segunda Guerra Mundial, que não vai dar mais para os Estados Unidos neste campo de jogo vencer a China, então vou ter que subverter a regra do próprio jogo. E é por isso que o Trump faz esse estilo de estratégia agressivo comercial. E por isso que o Trump intervém e não respeita a regra de jogo nenhum. Vamos lembrar que durante essa Copa do Mundo, no jogo Estados Unidos e Bósnia, inclusive o árbitro era brasileiro, era o Rafael Claus, um jogador dos Estados Unidos, que leva a uma suspensão automática para o próximo jogo. Os Estados Unidos passou de fase, foi para o próximo jogo. Trump ligou para o Gianni Infantino, presidente da FIFA, exigiu que esse cartão vermelho fosse anulado, a suspensão fosse anulada. E o Gianni Infantino, uma regra que é sagrada do futebol, e a Bélgica, Europa, histórico, foi lá, protestou a UEFA, que é a confederação das federações europeias, também protestou contra a FIFA. A FIFA manteve essa interferência política direta externa do Trump numa regra sagrada do jogo. Isso diz muito respeito ao qual é a estratégia do Trump, a analogia da América Latina. É o que você falou, é secreto, é sequestrar o presidente da Venezuela. Missão direta, o que chamam de a volta do mercantilismo da política externa. Eu vou negociar para ter o maior passo de utilidade que eu possa ter, isso implementando tarifas em aliados, e por isso implodir o próprio TEMEC, a associação comercial que reúne Canadá, Estados Unidos e México, que estão sediando essa Copa do Mundo. É essa a nova estratégia Trump. É subverter o jogo que o próprio Estados Unidos erigiu sobre a ordem internacional e que ganhou, e que foi hegemon nessa ordem. Mas o Trump agora admite que essa ordem internacional não mais beneficia os Estados Unidos. Nesse campo de jogo, agora os Estados Unidos vai passar a perder. E por isso é necessário mudar as regras do jogo, é por isso necessário romper com as regras do jogo. E é isso que ele faz na América Latina. Ele faz intervenções diretas, como na Venezuela, também intervenções eleitorais diretas. Ô Jackson, não, perdão de interromper, mas eu quero só colocar 3 pontos aqui que eu acho essenciais para a gente fazer essa discussão, né? Primeiro, antes de eu falar o que tá aqui na minha cabeça, eu dizer o quanto que eu acho interessante a analogia que você tá fazendo, mas que a gente tá colocando aqui com o futebol, e quando você fala de que o Trump tá, de alguma forma, né, transgredindo ou tá tentando reverter as regras do jogo. Exemplo do Infantino, do presidente da FIFA. Exatamente, cara, ilustrativo, exemplificativo, né? Quando ele liga pro presidente da FIFA e fala, eu mando e você vai me obedecer, não interessa qual é a regra do jogo, literalmente, mas você vai fazer o que eu quero. Exatamente, é ilustrativo do que ele faz no cenário internacional. Assim, é genial o exemplo que você deu,
Agora, o que eu queria colocar é 3 coisas que eu acho que a gente não pode passar despercebido para fazer essa discussão. A primeira coisa é o seguinte, é que esse modelo econômico e de desenvolvimento social que os Estados Unidos se beneficiou desde a última Copa e que é parte do modelo capitalista, ele se esgotou. A gente precisa entender isso. Eu acho que assim, talvez você discorde de mim. Eu acho que muita gente talvez discorde de mim nesse sentido. É muito fácil. Gosta de colocar um anúncio. Como é que é o nome? Aquelas coisas que você coloca assim na boca pra falar alto? Como é que é o nome Megafone. daquilo? Um megafone, né? A toda hora fala assim, agora é o fim do capitalismo, é a crise do capitalismo, o capitalismo acabou. Mas assim, mesmo os marxistas devem lembrar que o Marx fala o seguinte, que o capitalismo, ele, na verdade, ele não acaba, né, nesse sentido. Ele se reinventa para continuar existindo. E eu não acho que é o fim do capitalismo, muito pelo contrário, eu acho que o capitalismo nunca teve tão em voga, que é o que a gente outro dia estava discutindo do branco. é, Me fugiu o sobrenome dele, Branco Majorovich? É isso, Milanovic. Milanovic, Branco Milanovic. Bem, e aí, o que ele fala? Ele fala assim, até a China que politicamente é capitaneada pelo Partido Comunista da China, o sistema econômico da China é o capitalismo. É o capitalismo, a moda chinesa, mas é o capitalismo. O capitalismo é hegemônico no mundo, não há outro sistema. Assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que apesar do capitalismo estar em crise e estar precisando se modificar, e o que a gente vê hoje é a mudança desse sistema que antes funcionava para os Estados Unidos, que era um sistema da globalização, consenso de Washington, neoliberalismo, que a esquerda na América Latina, na Europa também, mas assim, vamos falar da América Latina, ele foi contra, era o discurso, né, contra o neoliberalismo, ainda é, contra a globalização. Quem agora capitaneia esse discurso? É a extrema-direita. Hoje, o que o Trump, na verdade, está falando? Ele está falando assim, bicho, o capitalismo não está mais funcionando para os Estados Unidos desse jeito. Esse neoliberalismo, do ponto de vista econômico, esse mundo sem tarifa, globalização, free trade, ação mundial do comércio, ninguém pode colocar tarifa em ninguém, todo mundo tem que vender para todo mundo, regras claras do jogo. Isso não está funcionando para os Estados Unidos mais. A gente não está conseguindo mais crescer, não está funcionando. Vamos mudar isso. Vamos ser nacionalista. Vamos impor barreira econômica, tarifária, política não tarifária. Tudo que a esquerda sempre reclamou, o Trump falou assim, quer saber? Vocês têm razão. E esvaziou o discurso da esquerda. Não à toa, estamos à esquerda. O campo progressista está perdendo espaço na América Latina. E no resto do mundo. Não é só na América Latina. Na América Latina, na Itália, na Alemanha. Assim, à toa, Jackson, é estrutural. Está se perdendo o discurso do ponto de vista do o que se propõe. Qual programático? A extrema-direita simplesmente capturou esse discurso. Falou, quer saber? Vocês tinham razão. Vamos mudar essa porcaria aí. Segundo ponto, só fazendo o segundo ponto. Há uma mudança estrutural do ponto de vista comportamental. A esquerda perdeu esse discurso também. Segurança, costume, religião. Podemos discutir por quê. Novamente, política externa intervencionista, ela não vem à toa, Jacques. Ela não vem à toa. Ela vem porque tem capilaridade. Quando você pega um sujeito... Não, pode falar. Mas só para colocar um ponto. Quando você pega um sujeito como o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, que vai lá e fala com o Steve Bannon, e fala, não, vocês têm razão. Olha, você vê, aqui o Brasil a gente precisa ser mais conservador, entendeu? Tem capilaridade. Então, assim, essa política externa que eles fazem não é só econômica. É econômica, é de costumes, enfim. E aí, nesse sentido, dialogar com a sua fala, nacionalismo que você pontua é um nacionalismo mercantilista no externo, continua neoliberal no interno, porque é uma agenda de cortar impostos, uma agenda de desregulamentar. O Trump está desregulamentando a economia estadunidense de uma forma brutal, quebrando todas as normas, uma agenda de adequação da agenda do Estado e diminuição do Estado em temas-chave, enquanto o Estado vira onipresente em outros temas, que é uma lógica, um corolário natural do neoliberalismo,
de diminuir a intervenção do Estado em mercados e aumentar a intervenção do Estado em termos de segurança, por exemplo, como você citou. É uma certa esquizofrenia, se eu for pensar, entendeu? Porque a população fala assim, o Estado não funciona, eu quero menos Estado, neoliberalismo, Estado mínimo. Só que aí quando vai falar de segurança, eu quero Estado máximo. Isso para o senso comum. O neoliberalismo sempre foi uma agenda de segurança forte e dominada pelo Estado. O liberalismo não é a ausência total do Estado, a diminuição total do Estado. O liberalismo é a maximização da ação do Estado em prol do mercado. E a maximização da ação do Estado em prol do mercado tem como corolário consequente justamente o aumento da situação do Estado em alguns pontos. Por exemplo, o aumento da sua ação regulatória do Estado em termos de infraestrutura, por exemplo. Isso é evidente e é um corolário neoliberal, porque você está atuando para o mercado. O Trump faz isso e o Trump exporta essa agenda para a América Latina. Aqui estamos falando de América Latina. Pontuou bem, mas como que a gente reage a essa agenda? Eu acho que é o único ponto de discordância que eu tenho é que essa agenda é muito impopular quando ela sai da narrativa e entra na atuação do Estado. E eu vou te dar um exemplo empírico disso. Nós tivemos 20 anos de movimento ao socialismo no poder na Bolívia e que, infelizmente, essa experiência chegou ao fim muito em função da disputa interna deste campo. Racha entre o grupo do Evo Morales e do Lúcio Arce, que é o ex-presidente da Bolívia, ambos ex-presidentes, mas o Evo Morales o líder histórico daquele movimento, enquanto o Lúcio Arce é a cria deste líder histórico. Eles rompem, faz um processo de canibalismo interno do movimento que leva à derrota e à ascensão do Rodrigo Paz na eleição boliviana. O Rodrigo Paz tem exatamente essa agenda clássica de um neoliberalismo no interno, de desregulamentação, de privatizações. Porém, ao implementar a agenda dele, isso gerou uma convulsão social na Bolívia de 2 meses. E ele teve que recuar, ele teve que negociar com os sindicatos. Veja que a política de ação dos movimentos populares na Bolívia conseguiu, mesmo que defensiva, afinal eles já não estão mais no Estado, eles estão respondendo defensivamente à ofensiva estatal neoliberal, conseguiu louros, mesmo eles rachados politicamente internamente lá. Porque o MAS continua rachado. O Evo Morales não tem a hegemonia total deste movimento. Porém, a unidade de ação para responder a essa agenda, que é uma agenda que vai tirar direitos, que é uma agenda que vai gerar desigualdade, os povos vão responder, Eros, e vão responder na medida. Então, o próprio povo que, imbuído por essa narrativa, por esse espírito do tempo, que o Trump está conseguindo vitórias táticas, desse nacionalismo neoliberal, olha que é o que você pontuou, não parece paradoxal, neoliberal, nacionalismo neoliberal, mas essa é a agenda do Trump para a América Latina e essa é a agenda que os governos que ele apoia vão implementar. Mas essa agenda vai gerar consequências sociais e, consequentemente, gera lutas, a resistência a essa agenda. A gente viu isso na Bolívia, a gente vai ver na Venezuela. A Venezuela está num ponto de inflexão específico. Mas essa agenda pode gerar convulsões sociais. A gente viu na Argentina as mobilizações gigantescas em favor da educação pública na Argentina. Assim, o Trump consegue, em termos narrativos eleitorais, porém, quando vira governo, quando vira ação de Estado, isso gera várias problemáticas que geram resistência. E a gente tem essa experiência, que a gente começou falando de 94. Como que foi a ascensão dos governos de esquerda, Eros, em 94? Foi através da luta, foi através da resistência a essa agenda do consenso do Washington, do FMI, do Banco Mundial, que naquela época era implementada por quem? Pelos democratas. Nós também teremos resistência a essa agenda agora gerada pelos republicanos, gerada pelo Trump, gerada pela doutrina Donovan. Não tenho sombra de dúvidas nisso. Acho que o ponto fundamental que você também postulou a esquerda estará à altura do tempo histórico com um programa novo quando voltar aos governos, porque a esquerda está na defensiva onde está na oposição, tendo que fazer luta para resistir a essa agenda. A esquerda está na defensiva onde está nos governos do Lula. E a agenda da Sheinbaum, os 2 grandes governos de esquerda latino-americanos que ainda estão de pé, infelizmente é uma agenda
defensiva, não é uma agenda propositiva em termos de política externa, por conta dessa ofensiva dos Estados Unidos. Não dá para ficar se defendendo o tempo todo, tentando a fazer uma analogia com o eleitoral, que você vai ter que propor para o povo uma agenda defensiva solamente em termos eleitorais. Você vai ter que vender novamente esperança. É isso que a gente vai ter que fazer e é isso que o nosso campo está com muita dificuldade. Está com dificuldade pelos nossos defeitos, é óbvio, mas está dificuldade substancialmente, minha opinião, conta da ofensiva estadunidense. Porque é uma... Jackson, eu acho a sua análise brilhante, mas eu acho até pra gente ir encaminhando pro final que eu não posso deixar de pensar algumas coisas. Eu realmente acho a sua análise brilhante. Mas assim, eu não posso deixar de pensar algumas coisas, até em termos assim de riscos, não é nem preocupações, é cenário. Acho que o termo correto é esse, cenários. A gente não pode esquecer que o Brasil, vamos pegar o cenário brasileiro, poderíamos pegar outros cenários, aconteceu no Chile, o Pinochet, né? Foi traumático. Mas assim, a gente teve o João Goulart e o golpe em 64. 64 até a redemocratização, depois Collor, não, depois o Sarney, Collor, blá blá blá, Fernando Henrique, já era um pouquinho mais de centro-esquerda. Hoje eu acho que dá para falar que o PSDB, perto do que existe hoje, é centro-esquerda. Na época não dava, mas hoje eu acho que dá pra falar. Então a esquerda ficou fora do poder, ou só chegou no poder, no mínimo, né? De 64 até 2003. Eu não acho tão trivial. Não acho tão trivial. Eu acho muito fácil, não tendo uma proposta programática, dado a estrutura contextual, essa lógica dos tempos que a gente vive, né? Tem uma expressão em alemão, eu esqueci, mas não sei se você lembra, mas enfim, é uma expressão bem coisa. Do espírito do tempo, Zeitgeist. Assim, não é trivial. Há um cenário muito possível de simplesmente a esquerda ficar décadas fora do poder. Décadas. Então, eu acho que é preciso um chacoalho muito forte. Um tapa na cara. Não acho que a coisa esteja assim, simples. Outra coisa que eu acho que a gente precisa colocar assim como conclusão. A parte de costumes não pode ser desconsiderado. É parte da política externa. Hoje, a extrema-direita tem uma política internacional muito organizada em termos culturais, em termos de costumes. Não é, Jackson, não é aleatório, é específico por país, entende? É extremamente organizado, sabe? Então, assim, esquerda, campo progressista, não está conseguindo se mobilizar para conseguir se... Não é nem proposta, sabe? Que seja viável. Que fale, olha, eu consigo conversar com o que está sendo proposto pela extrema-direita. Por quê? Jackson, para quem está na periferia, pegar a realidade do Brasil, para a mulher negra da periferia, que todo dia vê o tráfico na casa dela, não sabe se o filho dela vai ser preso ou vai morrer, ela não sabe se o filho dela vai entrar no tráfico ou vai morrer. Ela pega R$ 100 e não consegue ir no mercado. A violência para ela não é algo etéreo, uma discussão acadêmica, é o cotidiano dela. Então, assim, esse discurso de bandido bom é bandido morto, não é só Brasil. É um discurso que, se você for ver, é um discurso orquestrado de forma internacional. Esse outro discurso de costume, de que a sociedade está se deteriorando, sabe? E isso tem capilaridade na sociedade. E aí a gente pode fazer um outro podcast para entender por quê, né? E por fim, né, o terceiro ponto é ruim, porque no outro podcast eu fiz isso também. Eu começo lá assim, eu tenho 3 pontos, aí eu falo 2 e deixo 3 para falar depois, para fazer o corte eu rio. Eu vou falar o terceiro agora. Como modelo de desenvolvimento social, econômico, socioeconômico, vamos colocar a palavra certinha, a esquerda não soube achar uma solução. E não é de agora, não. Agora a gente está pagando preço por isso. Simplesmente. E aí a política externa que a extrema-direita está oferecendo, essa política nacionalista, política tarifária, protecionista,
Ela é uma solução para o fato que o campo progressista de esquerda, centro-esquerda, não conseguiu proveu por um momento, durante um boom de commodity, proveu por um momento para solucionar uma questão fundamental, que era essa questão da pobreza, extrema pobreza, e de alguma forma da concentração de renda, que melhorou, mas não estruturalmente. Mas você bem mencionou, os tigres asiáticos, a China adotou outro modelo, cara. A gente não conseguiu fazer isso na América Latina. E Exato. agora a gente tá pagando o preço disso, entendeu? E aí, para concluir, você pontuou, e eu acho que o principal fio da tua fala é genuinamente interessantíssimo, porque é o que eu também considero como o paradigma latino-americano, paradigma da nossa região até hoje é o paradigma do desenvolvimento. E realmente encontrar um modelo de desenvolvimento que consiga superar a situação da divisão internacional do trabalho na América Latina, ou seja, a posição da América Latina na divisão internacional do trabalho, que é uma posição subordinada e dependente, nenhum projeto conseguiu superar esse paradigma ainda. E a gente tentou diversos modos. Inclusive fez uma revolução socialista. A Revolução Cubana muda o paradigma do mercado para uma economia de planejamento. E nem essa revolução, apesar de avanços sociais históricos, superar o paradigma do desenvolvimento subdesenvolvido, marginal em termos de margens, de não estar no centro. Então, nenhuma experiência que rompe com a ordem do capital naquele momento, que hoje já é outro cenário, porque o cenário, infelizmente, cubano também é muito defensivo, consegue superar o paradigma do desenvolvimento. E eu acho que a tarefa e a resposta para o seu questionamento que nós não temos ainda é o que virá se essas vitórias táticas da doutrina Monroe na região vai se transformar numa vitória estratégica que vai tirar o campo progressista do poder por muitos anos ou não. Eu acho que a resposta para isso vai estar se o campo progressista conseguir constituir um programa que vai bater na veia do desenvolvimento, vai quebrar esse paradigma. E olha que, como eu falei, teve muitas tentativas. Teve com Cuba a CEPAL, o estruturalismo cepalino durante o século XX. E também contribuiu muito as teorias da dependência, que também contribuíram muito em termos conceituais e intelectuais para a gente tentar superar o nosso paradigma do subdesenvolvimento. Mas todas elas, infelizmente, falharam. Isso você está certo. Foram paliativas no máximo. A Onda Rosa foi paliativa, mas não conseguiu superar o subdesenvolvimento crônico da nossa região. E outro ponto, para aí, guisa de conclusão, porque como todo mundo está percebendo, assim como a Copa do Mundo não acabou, esse jogo também não acabou. Esse jogo está sendo jogado. O internacionalismo que você pontuou é fundamental. Articulações do nosso campo internacional de forma organizada para pensar enquanto um intelectual coletivo programaticamente a nossa região, para pensar em superar esse paradigma do subdesenvolvimento. Então, eu gostaria de terminar com isso. Assim como a Copa, a gente não sabe quem vai ser o campeão, jogo no campo diplomático. Ora, Jackson, a gente não sabe quando as pessoas vão estar assistindo esse podcast. Por enquanto, a gente só sabe que o Brasil perdeu. Se for ao ar, mesmo que se for ao ar depois do título, vai ter outra Copa para ser jogada, vai ter outras partidas. O campeonato não acabou. Esse campeonato também não acabou. A nossa partida com esse paradigma também não acabou. E a gente vai ter que enfrentar de forma organizada, criativa, pegado, que a gente vai... Excelente. Tem que estar assistindo, tem que fazer o que todo youtuber, a gente tá virando youtuber, pede. Então você clica aí pra se inscrever. Diz que tem que apertar o sininho. Se você diz que também, se você comenta, melhora a distribuição. Então você faz isso tudo aí. E um joinha, um abraço, até a próxima.